A paz do Senhor, queridos. Vamos a mais um momento de meditação na palavra de Deus. Dessa vez eu gostaria de compartilhar o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Estamos aqui diante de um chamado, diante do início do chamado de um grande homem na Bíblia. Moisés, ele teve o chamado para libertar o povo de Israel da escravidão. E é verdade que todo o ministério de Moisés foi um ministério de sucesso, porque teve sempre as mãos de Deus, o auxílio das mãos de Deus sobre o povo. E tudo o que Moisés fazia, o Senhor lhe dava sucesso e prosperava. Mas o interessante é o início dessa chamada que Deus faz na vida de Moisés. A Bíblia diz no capítulo 3 do Êxodo, onde nós lemos agora, que Moisés ele apacentava as ovelhas do seu sogro. E ele levou essas ovelhas para apacentar atrás do deserto. Ora, nós sabemos que deserto não é lugar de apacentar ovelhas. Lugar de apacentar ovelha é no campo, no pasto, mas no deserto não. O deserto não é um lugar apropriado para essa tarefa. No deserto há escorpiões, serpentes venenosas. No deserto as ovelhas corriam risco de morrer. Mas por que Moisés levou as ovelhas para apacentar no deserto? Há um segredo aqui. Quando vemos Moisés levar as ovelhas para o deserto, é aqui onde começa a experiência de Deus com Moisés. A Bíblia Sagrada fala que Moisés ele foi educado na cultura egípcia. Moisés era um homem culto, que tinha muita sabedoria, e alguns estudiosos até dizem que Moisés ele falava 70 idiomas. Moisés era um homem que tinha muita sabedoria, mas isso não era o bastante para que Moisés executasse a tarefa que Deus tinha para ele, de libertar o povo de Israel. Eu acredito que foi Deus quem permitiu a matança de crianças na época em que Moisés nasceu, porque se não for assim, Moisés não teria ido até o Egito, não teria conhecido o território onde futuramente ele precisaria voltar para libertar o povo. Eu acredito que foi a mão de Deus, mas isso não era o bastante. Moisés precisava passar por uma experiência mais profunda com o Senhor. E apacentando ovelhas no deserto, eu aprendo que Deus quer ensinar alguma coisa a Moisés. Deus quer que Moisés aprenda algo com ele. Primeiro, o deserto, ele não tem o alimento que a ovelha necessita. No deserto, Moisés não ia encontrar um bom lugar para suas ovelhas descansar, podemos dizer assim. Mas no deserto, Moisés ele ia aprender a confiar no Senhor.
Moisés, no deserto, ele iria ter uma deserto. Um dia Moisés iria guiar o povo pelo deserto. E como ele iria alimentar o povo? Ele teria que aprender a confiar em Deus. Nós vemos que na caminhada pelo deserto com o povo de Israel, Moisés pediu e Deus ele derramou maná do céu. Ele confiou. Segundo ponto é que Moisés ele iria aprender não só a confiar, mas a depender de Deus. A dependência era algo necessário para o ministério que Moisés estava para iniciar. Depender das mãos e do poder do Senhor, porque Deus ele não precisa de primeiro tira os sapatos dos seus pés. Mas duas coisas que Moisés ele aprende com o Senhor. É um chamado interessante. Primeiro Deus chama a atenção de Moisés. E aí depois que Moisés quer se aproximar, Deus diz para ele não se aproximar. O que é isso? Moisés é desafiado agora pelo Senhor e Deus diz assim: Moisés, tira o sapato dos teus pés. A terra que você está é santa. O ambiente em si, ele não era santo, mas só o fato da presença de Deus estar naquele lugar tornou aquele lugar santificado. E quando Moisés tenta se aproximar, Deus diz para ele tirar a sandália. Querido, a sandália, ela protege os nossos pés de ter um contato com o solo. É uma barreira física. E Moisés precisava tirar aquela sandália dos seus pés para quê? Para que ele pudesse ter um contato direto com a santidade do Senhor, porque aquele lugar agora havia sido santificado. E Deus, ele diz a Moisés: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. E aqui está o início de uma linda chamada de Deus. E aqui aprendemos 4 coisas. Antes de iniciar o nosso ministério, temos que aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Temos que aprender que Deus quer que nós busquemos Ele não por um símbolo de uma sarça, mas pelo que Ele é. Aprendemos em 4º lugar que Deus ele quer
manifestar a sua santidade em sua vida. Depois que você aprender isso, então Deus enviará você para executar o seu chamado, o seu ministério. Eu quero abençoar a tua vida nesse momento. Que o Senhor te ensine a depender dEle, a confiar nele, e que você possa sentir o Senhor e buscá-lo não só como se busca um símbolo, mas que você possa buscá-lo para conhecê-lo de verdade e sentir a sua presença. Pai, eu te agradeço por essa palavra e peço que o Senhor a introduza no coração de quem a ouviu nesse momento, daquele que está assistindo esse vídeo. Senhor, que nós possamos estar sempre prontos para uma nova experiência contigo, que nós possamos sempre aprender a depender e a confiar em Ti. Em nome de Jesus, como Moisés confiou, como Moisés aprendeu, que durante o seu ministério ele disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não poderei seguir. Moisés aprendeu a depender, Deus. Nós queremos aprender a depender. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.